12. E Deus diz, certamente, olha aí, Deus tendo que convencer, hein? E Deus diz, certamente eu serei com, e isto te será por sinal de que eu te envio. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. 13. Então disse Moisés a Deus, eis que quando vier os filhos de Israel, e eles disserem, o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu? O que eu vou falar, Deus? Eu vou lá. Não tenho capacidade, mas eu vou usar a fé aqui. Mas quando eu chegar lá, o povo vai me perguntar, o que eu vou dizer para esse povo, hein? Ei, igreja, hein? 14. E disse Deus a Moisés, eu sou o que? Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou até vocês. Eu sou o que sou, igreja. O que isso significa? Eu sou o que sou. Tudo que o povo ia precisar, Deus ia se manifestar. O povo passou sede, Deus enviou a água. O povo estava com fome, Deus enviou o corvo do céu. Tudo que o povo ia precisar, o eu sou ia operar. Fala assim, tem o eu sou na minha vida. Fala assim, tem o eu sou na minha vida. Igreja, tudo que você está necessitando hoje, o eu sou vai operar sobre vocês. Se você tiver necessidade de provisão, o eu sou está aqui nessa noite para prover na sua vida. O eu sou está aqui para te curar. Para você que necessita de cura, o eu sou está aqui para te curar. Está entendendo? O eu sou. Fala assim, identidade de Deus. Entende? Deus é Pai. No Antigo Testamento, ele se expressava através daquilo que ele fazia. Entende? Então o eu sou. Moisés desesperado, meu Deus, mas você vai me enviar? O povo vai me questionar. Diga que o eu sou te enviou, Moisés. Entende? Eu estou com você. Olha o que ele diz. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Entende, igreja? Então tudo que eu e você precisa é confiar, usar a nossa fé. É agir de acordo com a nossa crença em Deus. Quando eu digo crença, eu estou falando fé, amém? É agir confiando em Deus. Moisés, ele foi lá, dentro dele, você acha que ele estava como? Mas ele agiu. Então a nossa fé, ela tem expressão, amém? A nossa fé precisa ser seguida de obras. Igreja, fala assim, a fé, ela vem pelo ouvir. Mas ela não se manifesta ouvindo. A fé, ela vem por ouvir. Mas e para manifestar a fé? Não é ouvindo. Amém? Então fala assim, a fé, ela vem por ouvir. Vocês estão ouvindo aqui, sim ou não? Vai entrar o que no seu coração? Fé. Mas se você agora, e aí? Você já ouviu, entrou fé. Fala assim, expressões da fé. Igreja, a nossa fé, ela opera de acordo com as nossas palavras, de acordo com as nossas obras, de acordo com os nossos desejos. Entende? Então tem as expressões da fé. Se a gente não aprender a utilizar essa fé que já está no nosso coração, porque a gente está ouvindo aqui a palavra de Deus, entende? Vai ficar paralisado. Amém? Vou falar isso para vocês, nas nossas palavras. Fala assim, palavras. A nossa palavra tem poder. Entende? Por que a nossa palavra tem poder? Porque as nossas palavras expressam a nossa fé. Entende? Então você precisa utilizar a fé que está no seu coração. Amém? Abre Marcos. Fala assim, a minha fé precisa ser manifestada. Jesus, ele expressava a fé dele usando palavras. Sim ou não? Quem lembra que ele curou através das palavras? Quem lembra que ele expulsou demônio através das palavras? Quem lembra que ele fez prodígios através das palavras?
Porque as palavras expressavam a fé que estava no seu coração. Amém? Olha o que está escrito, igreja. Marcos, capítulo 11, verso 20. Marcos 11, 20. Olha o que está escrito. Todos achou, amém? Marcos 11, 20. E eles passando pela manhã, viram, fala assim, viram, que a figueira se tinha desde as raízes. 21. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Para aí, igreja. Quem lembra do contexto que Jesus olhou para a figueira, ele foi buscar um fruto, mas não achou fruto. O que ele fez com a figueira? Amaldiçoou desde a raiz. Ou seja, para nunca mais nascer fruto. Entende? E os discípulos fizeram o quê? Ouviram essa palavra. Mas eles continuam a jornada deles. Aí esse versículo está falando que no dia seguinte, pela manhã, os discípulos chegaram. Meu Deus. Jesus, mestre, secou o que você disse lá. Está completamente seca. Imagine os discípulos admirados, falando, meu Deus, não é que aconteceu aquilo que saiu da sua? Igreja, tem pessoas que para crer, elas precisam ver. Mas bem-aventurado é o que não vê, mas crê. Você viu, os discípulos só creu que a figueira ia secar, ou que secou, porque eles viram. Mas qual que era a convicção que eles deveriam sair dali? Opa, Jesus falou, aquela figueira já vai secar, porque a palavra de Jesus tem poder. Mas eles creu quando eles viu. Aí eles ficou admirados. Pedro olhou para Jesus e falou, mestre, o que você disse aconteceu de verdade. Fala assim, igreja, segredo. Aí Jesus, ele não somente mostrou a figueira seca. Ele falou, vem cá. Vou mostrar o segredo para vocês, como usa a sua fé. Vou mostrar o segredo para vocês. Vocês estão vendo a figueira seca ali? Eu vou mostrar o segredo para vocês. Entende? Qual que é o segredo? Olha o 22, igreja. E Jesus respondendo, disse-lhe, tende fé em Deus. 23. Tem como colocar esse versículo aqui, Thaís? Por favor. Só esse de Marcos 11, 23. Igreja, aqui está o segredo. A palavra ser liberada, e não somente ser palavras vazias. Quem já viu que a palavra tem poder aqui? Mas quem já viu também que tem pessoas que liberam a palavra e não acontece nada? Sim ou não? Entende isso? Então tem pessoas que liberam palavras, mas não acontece. Ué, a palavra não tem poder? Eu e você, igreja, precisamos entender o segredo para acontecer. O poder da palavra. Olha qual que é o segredo. Pode acompanhar por aqui. A gente vai continuar lendo. Qual que é o segredo? Vocês viram que Jesus falou ia acontecer? Aconteceu. Porque em verdade vos digo que qualquer que falar, qualquer que disser ou falar a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração. Fala assim, dúvida. Quantas pessoas não falam a palavra dúvida? Ou seja, não vai acontecer a fé. A fé não vai manifestar? Por quê? Porque a pessoa está usando a palavra, mas no coração está com dúvida. E não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz. Olha o segredo, igreja. Tudo o que disser lhe será feito. Igreja, as nossas palavras no mundo espiritual, elas não são somente sons, amém? Ela manifesta as coisas, entende? Mas crê, qual é a diferença? Porque um fala, acontece, o outro fala, não acontece. Porque um está falando a palavra, mas está duvidando no...
O outro está falando a palavra, antes de sair a palavra, ele está crendo no coração. Olha o segredo. Então, as nossas palavras expressam a fé. Se estiver crendo no e não duvidando no coração. Jesus falou o segredo. Igreja, vocês todos aqui têm fé, sim ou não? O apóstolo prega constantemente pra gente que Deus repartiu uma medida de fé com todos. Agora, quando você expressar a palavra, creia no coração. Deus é assim, igreja. Deus é assim, tudo que Ele fala, Ele já vê acontecendo as coisas. Entende? Eu creio muito que Deus está fazendo coisas aqui, igreja. Vocês vão conseguir entender aqui. Então entenda isso. Toda vez que você falar, por isso que a Bíblia diz, seja tardio no falar. Porque se você falar palavras e não tiver constando nada no seu coração, não vai acontecer. Você vai ficar falando. Eu creio, e não acontece. Porque você tem que crer antes no seu coração, no seu interior. O segredo é muito simples. E não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz. O apóstolo estava ministrando aqui, né? Foi um culto como esse, segunda-feira. Cadê a Wanda? Tá aí? O pai vai vir pro culto. Como que aconteceu isso, igreja? Igreja, as pessoas hoje, elas só ficam espantadas com as coisas, elas não querem aprender o segredo. Como que aconteceu isso? O apóstolo creu no coração. O pai dela apareceu. É simples. É simples, igreja. Profetizar. Crer antes da palavra sair. Entende? Se bem que tem pessoas que não precisam nem falar, a intenção já faz a coisa acontecer. Amém? O que eu quero mostrar para vocês? Fala assim, Deus, Ele é assim. Igreja, Deus deu a sua boca para você operar como Ele opera. Entende isso? Tudo que Deus fala, acontece. A nossa boca deveria ser assim, tudo que a gente pronunciar, deve acontecer. Entende isso? Eu quero que vocês abrem Romanos. Já vou encerrar. Obrigado, Espírito Santo. Romanos capítulo 4. O profeta, ele faz o que Deus fala, né? A boca dele, por isso que ele expressa a boca de Deus, o lábio de Deus, né? Porque ele consegue entender como Deus faz as coisas. Deus fez tudo por intermédio da sua palavra. Igreja, tudo que vai acontecer nessa terra aqui, vai vir um rema antes, vai vir uma palavra-chave para mim e para você. Entende? A gente precisa crer nisso. Tudo que Deus for fazer, a Bíblia diz em Amós, capítulo 3, verso 7, se eu não me engano, que Deus faz nada na terra sem antes, olha aí, antes de vir a ação de Deus, sem antes avisar os teus amigos, os teus Então quando vai acontecer aqui, o profeta, opa, foi o que o meu amigo lá no secreto já tinha falado. Entende? Então Deus não faz nada na terra sem antes Ele anteceder as coisas que Ele vai fazer. O desejo de Deus é Ele compartilhar. Amém? Por isso que Jesus disse assim, eu não chamo vocês mais de servo, mas eu chamo vocês agora de amigos. O que é um profeta? É um amigo de Deus. Por isso que o profeta, ele quer a todo se esconder na presença de... Ele quer ficar solitário com Deus. Ele quer se esconder para viver em intimidade com Deus. Por isso que ele chega no vale de ossos secos, igreja. Ele vê o vale de ossos secos. A visão dele, a ótica dele não é mais a visão natural. Ele começa a ver pela ótica espiritual. Ele vê um vale de ossos secos, ele fala, meu Deus, mas está cheio de vida aqui. Está todo mundo ressuscitado aqui, entende? Ele chega na onde há escassez, ele fala, meu Deus, tem tanta prosperidade aqui, meu Deus. Você está entendendo? Ele começa a ver com a ótica espiritual, com a ótica de Deus. Entende isso? Fala assim, eu preciso
vê como Deus vê. Acabou. Esse é o segredo. Quando você vê como Deus vê, igreja, o que sai da sua boca é o que iria sair da boca de Deus. Por isso que você vê o seu filho, você profetiza coisa boa sobre ele. Porque Deus vê coisas boas nele. Entende? Olha o que está escrito. Romanos capítulo 4, verso 17. Romanos 4, 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituo perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os e chama as coisas que não são como se já. Deus faz o quê? Ele chama as coisas que não são como se já fosse. Quem lembra que Deus, ele olhou para Abrão, na verdade. Quando ele foi falar com Abrão, ele falou o quê? Saiu assim, ó, Abraão. Deus mudou o nome dele, sim ou não? Até aquele certo ponto, Abrão era pai de um povo, sim ou não? Mas quando Deus olhou para ele, Deus falou, Abraão. Deus mudou o nome dele, sim ou não? A partir daquele exato momento, ele se tornou pai de nações. Porque Deus chamou o que não era. Ele não era ainda, ele não tinha nem Isaac. Ai, igreja. Ele não tinha nem Isaac, nada. Ele só tinha ouvido a promessa de Deus, mas ele creu na promessa. E ele ficou firmado nessa promessa. Entende? E Deus chamou ele de Abraão, pai de nações. O que eu estou querendo mostrar para você? Deus, ele faz isso, igreja. Ele chama as coisas que não são como se já fosse. Entende? Deus olha para o necessitado e fala, você é próspero. Deus olha as coisas diferentes das coisas do homem natural. Entende isso? Igreja, Deus está mudando o nome de pessoas aqui hoje. Eu não consigo nem expressar aqui, mas creia nisso. Deus está mudando o nome de pessoas aqui hoje. Eu já vejo nessa igreja Abraão aqui. Quem estiver pegando no espírito aí vai entender. Eu já vejo nessa igreja aqui Abraão aqui. Não é mais Abrão essa igreja. Essa igreja é Abraão. Porque vai vir tantas nações, tanto povo aqui, igreja. Essa igreja aqui eu creio que vai ser paternidade de nações também. Assim como Abraão, assim como este homem. Está compreendendo? Oh, recapassunte amor, muda o nome das coisas, igreja. Muda o nome das coisas. Eu e você precisa saber praticar essas coisas. Muda o nome das coisas. Entende? Aquilo que estiver dando errado, fala ao contrário. Fala a realidade espiritual, a realidade de Deus, a realidade que Deus vê as coisas. Pela fé. Pela fé. Eu quero lá ler esse versículo para vocês. Gênesis capítulo 22. E a gente encerra. Gênesis 22. Volta um pouquinho, vamos no 17. E a gente encerra. Gênesis capítulo 17. Vamos ler o verso 5. A gente acabou de ler que Deus chama as coisas que não são como se já fosse. 5. Gênesis 17, 5. Todos achou, amém? Olha o que está escrito. A Bíblia de vocês tem título? Deus fez o quê? De Abrão. Olha o que Deus fez. 5. E não se chamará. Lembra? Deus chama as coisas que não são como se já. Olha o que Deus fez. E não se chamará mais o teu nome. O que, igreja? Abrão. Mas Abraão será o teu.
Porque por pai de multidão, de nações, te tenho. 6. E te farei frutificar grandissimamente. E de ti farei. E reis sairão de ti. O que Deus fez aqui? O nome dele era Abrão. Abrão significa pai de um povo. Pensa assim, igreja, ele só estava ali no cercadinho. E quando Deus olhou para ele, Abraão, seu nome é Abraão a partir de hoje. Por quê, igreja? Que é pai de nações. Igreja, talvez eu e você tá pedindo algo para Deus, e para Deus ele não tá vendo caótica que você vê. É pequena ainda. Abraão estava querendo um herdeiro, igreja. Um herdeiro. O apóstolo deu um exemplo aqui uns tempos atrás, eu gostei desse exemplo. Às vezes você está pedindo uma piscina para Deus. A gente louva que quão grande é o meu Deus, sim ou não? Sim ou não? Aí você está pedindo, Deus, me dá a piscina. Aí você está falando, Deus, provê na minha vida. Ele está falando, filho, eu quero te tornar um provedor. Você está vendo, igreja? Que com Deus é diferente. Com Deus as tendas, as coisas é grande. Entende? Fala assim, Deus é grande. Igreja, você acha que Deus grande vai fazer coisas pequenas? Pastor, mas diz, seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Ali é para provar o meu e o seu coração. Não é que Deus quer que você fique no pouco. Deus quer você no... Mas para você alcançar o muito, Ele vai dando medidas pequenas para mim e para você. Entende? Mas o desejo dele é fazer o quê? Muito. Ó, para você ver, ele deu Isaac para Abraão e depois provou o coração de Abraão, sim ou não? Igreja, com uma coisa tão pequena, entre aspas, porque é um filho, sim ou não? Só dando um exemplo para você entender. Abraão pegou um filho e já pôs o seu coração naquilo. Por isso que ele foi colocado a... Quando eu digo prova, não é a frase dos crentes aí não. É uma prova de fé, prova verdadeira. A Bíblia diz isso, que a nossa fé, ela é provada no fogo. Amém? Estou falando a frase que os crentes usam aí não. Amém? Então Abraão, ele foi provado. Aconteceu uma circuncidão no coração dele. Ele amou a Deus acima de Isaac. Mas isso foi mostrado em obras. Entende? Igreja, quando Deus dá algo para mim e para você, não coloque seu coração nisso. Não coloque seu coração nisso, porque Deus tem mais coisas, entende? Mas o que acontece? A gente recebe uma coisa de Deus, a gente já coloca o nosso coração ali. Igreja, Deus não quer perder você pelas coisas que Ele te dá. Grave isso, Deus não vai perder você pelas coisas que Ele te dá. Entende? Como eu e você cresce? Ficando firmado nele, confiando nele, crendo nele. Entende? Eu ouvi um testemunho de um pastor uns tempos atrás, ele disse assim, que ele chegava de viagem, ele é um pastor, ele ministrava fora, ele chegava de viagem, e o filho dele ia no aeroporto buscar ele, junto com a esposa, junto com a mãe. Chegou a certo ponto que esse menino pediu um videogame para ele. Ele pegou e deu. De repente ele começou a chegar das viagens, ele olhava, só estava a esposa. Aí ele chegava em casa, o menino estava lá jogando. Entende, igreja? Deus não quer perder eu e você. Aí ele chegou e conversou com o menino. Filho, ó, você iria me buscar. Você estava indo lá me buscar. A gente tinha um relacionamento ali. Entende? Igreja, as demais coisas vêm sobre a nossa vida, mas a nossa prioridade continua sendo o mesmo, é o reino de Deus. Grave isso. Prioridade, fala assim, prioridade. É o primeiro e grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as... Isso daí vai falar do quê? Prioridade. Priorize a Deus, igreja. Priorize o reino de Deus. Teve um homem que encontrou um tesouro escondido em um campo. Jesus falou essa parada.
Ele encontrou um tesouro escondido em um campo. Quando ele encontrou esse tesouro, ele se regozijou de alegria. Ele pegou e enterrou o tesouro de novo. Voltou, vendeu tudo que tinha. Voltou e comprou aquela terra, aquele tesouro. Ali está falando do reino de Deus. Quando eu e você acham o reino de Deus, igreja, vai começar a entrar prioridade no nosso coração. E essa prioridade é Ele em primeiro lugar. Amém? Vamos zelar por isso. A presença de Deus é primordial, igreja. Zele por isso. Não faça como esse jovenzinho que preferiu o videogame e deixou o pai. Entende isso? Deus vai nos abençoar, Ele já nos abençoou. Mas priorize a presença, zele pela presença. Amém? Fala assim, eu preciso zelar pela presença de Deus. Fala assim, Ele é a minha prioridade. Amém? Feche teus olhos, igreja. Feche teus olhos agora. Feche teus olhos agora. Obrigado, Espírito Santo. Feche teus olhos agora.